Começa agora, na Bahia FM, o nosso momento de oração. Minha Fé, com o Padre Paulo Avelino. Bom dia, povo amado de Deus, começando mais um programa Minha Fé. Hoje, dia 7 de novembro. Bom dia a você que está nos escutando, acordou cedo para estar conosco. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Um dia abençoado. Bom dia, Fumaça. Bom dia, irmã Rafaela. Bom dia, família Minha Fé. Amém. Está ligado hoje, graças a Deus. Bom dia, Moreno. Oi, irmã Rafaela. Bom dia, Fumaça. Bom dia a todos. Semana abençoada. Amém. Que Deus abençoe vocês. Bom dia a você, caminhoneiro. Bom dia a você aí nos hospitais que tá ligado. Você que é motorista. Que Deus te abençoe, meu irmão. Um dia abençoado, uma semana assim, sob o manto da Virgem Maria. Vamos com as nossas orações, entregando tudo. Quero entregar, a partir de agora, todas as orações. Dia 27, dia da nossa padroeira, da nossa mãe, Nossa Senhora das Graças. Entregar também o dia 22. Você que é aí de Itabuna e região, estaremos no dia 22 em Itabuna. Padre Paulo Avelino, junto com a comunidade, parte da comunidade Cidade Santa. Vamos estar numa grande celebração às 15 horas, lá em Itabuna, na quase paróquia de Nossa Senhora das Graças, bairro do Jaçanã, não é isso, Fumaça? Isso mesmo. Vamos com as nossas orações, entregar tudo, entregar você, já partilhar como foi o dia de ontem, uma surpresa. Quanta gente, a gente não esperava tanta gente assim não, Fumaça. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. Vamos com nossa mãe, passa na frente, mãe. Todo esse dia de hoje está debaixo da vossa proteção. Oh
Nossa Senhora das Graças. rogai por nós. Amém. Ontem uma bênção, eu quero partilhar com vocês, assim, a quantidade de pessoas que esteve conosco, as caravanas de longe para Ipecaetá, Fumaça. É longe. Que Deus abençoe o povo de Serrinha, que Deus abençoe Arembepe, Candeias, que abençoe também o povo de Cruz das Almas, o povo de Amargosa que estava conosco, e Ibicaraí, uma família que esteve, né, na vigília de sábado para domingo, e assim, muito feliz de estar com o pessoal de Irará. Quanta gente, foram muitas caravanas, né? Que Deus abençoe cada um de vocês. E que celebração. Ontem a igreja celebrou Todos os Santos, você sabe, e o que ficou muito forte para mim no dia de ontem é que nós estamos nesse mundo peregrinando como santos. Se você passa por alguma tribulação, se você está passando por alguma tribulação, meu irmão, minha irmã, lembre-se que existe um céu que nos espera, existe um céu que está se aberto para nós. A palavra do Apocalipse de ontem eu partilhava na trezena de Rosa Mística, é uma das palavras mais belas de toda a Bíblia, que é Apocalipse 7, que diz: quem é estes que vêm com as palmas nas mãos? São aqueles que vieram da grande tribulação, que tiveram as vestes lavadas e alvejadas pelo sangue do Cordeiro. Essa palavra me levanta todas as vezes que eu passo por alguma tribulação, e eu queria que você escutasse isso. Todas as vezes que eu passo por alguma tribulação, eu me recordo dessa palavra. E aí o ânimo volta. São aqueles que vieram da grande tribulação. Não, e ontem na trezena dizia que nada ficará perdido. Nenhum sofrimento, nenhum sacrifício é perdido diante de Deus, diante da Virgem Maria. Nenhuma lágrima que você derrama, nada fica perdido. Nada fica perdido diante de Deus. Basta que você ofereça sem murmurar, sem reclamar. Aí está o grande desafio. É você passar pela tribulação, é você passar. E você passar pela tribulação e falar: Senhor, eu aceito. Jesus, eu estou aqui, Senhor. Se o Senhor está permitindo que eu passe por esse vale, eu vou passar por esse vale. Mas eu vou passar, Jesus, ao teu lado. Eu vou passar, Jesus, dando glória a Deus. Eu vou passar, Jesus, mas com os olhos em ti. É assim que nós devemos passar. E isso me alegra demais, meu irmão, minha irmã. Que seja motivo também da sua alegria. Porque o Senhor, Ele está sempre ao nosso lado. O Senhor, Ele vela por nós. Então, se você está enfrentando dificuldades aí na sua casa, se você está enfrentando dificuldades no seu casamento, se você está enfrentando um câncer e acha que tudo acabou, lembre-se disso. É apenas uma tribulação. É apenas uma tribulação que Jesus está permitindo que você passe. E eu quero também vamos abrir nossas mãos, e eu quero entregar todos vocês. Quero entregar você que está passando agora por um processo de separação. Eu sei que é doloroso, eu sei que não é fácil, mas lembre-se, dobre seu joelho no chão e diga: Jesus, eis-me aqui. Jesus, o Senhor está vendo o que eu estou passando. Jesus, eu sei que o Senhor está ao meu lado. Eu pedi uma palavra aqui no Diário de Santa Faustina. Eu queria ler para vocês, mas eu queria assim, que você nesse momento abrisse novamente as suas mãos. Pedisse essa graça ao Senhor da paciência. Como é cara essa virtude.
o dom da paciência, Senhor. Tudo pode não estar acontecendo do jeito que você espera que esteja acontecendo. Mas, Senhor, eu estou aqui. Faz do teu jeito. Faz do teu jeito, Jesus. Como é diferente. Júnior Moreno, eu sei que você também lidar, né, com as pessoas e muitas mensagens chegam até você. E assim, pessoas passando por situações difíceis. Com essa palavra, levanta, gente. A certeza de que não para aqui. A certeza de que existe um céu. A certeza de que o Senhor está nos esperando. Isso para mim é motivo de muita alegria. Eu falava mais ou menos sobre isso no dia de finados, né? Se a gente tem a certeza de ter o reino dos céus à nossa espera, a gente quando a gente pensa, por exemplo, nas pessoas que já partiram, a gente não pode se entristecer. Se a gente sabe que foram pessoas boas, amáveis, que Deus está cuidando de tudo, não só daqueles que já se foram, mas da gente também. E, sobretudo, você que está passando esse momento difícil, como você bem colocou, diversas situações, que com certeza alguém que está ouvindo a gente está passando por uma dessas situações não tão boas, é entregar e confiar. Mas tem que confiar mesmo. Mas você faz a sua parte. O que precisa? O que eu preciso fazer, Senhor? Pede que Ele te guie. O que eu preciso fazer? Pare. Às vezes a gente ocupa tanto a nossa cabeça com o problema que a solução às vezes está tão próxima e a gente não consegue perceber, porque a gente só consegue olhar para a situação, só consegue olhar para o problema e acaba fechando os nossos olhos para tanta coisa que está ali, que pode nos ajudar e está tão perto da gente. Deus às vezes está te dizendo, olha do teu lado, fala com teu irmão, liga para tal pessoa, e você às vezes por orgulho, às vezes por estar preocupado demais com a situação, você não consegue ver os anjos da guarda que estão bem aí do seu lado, que podem te ajudar a sair dessa situação. Então que hoje você tenha fé, entregue e confie, mas tenha ouvidos, mente, coração, a sua alma esteja aberta para que você receba do nosso Senhor essa bênção, para que você saia dessa situação. É verdade, Moreno. E você falou uma coisa que eu partilhava ontem, que eu partilhei ontem na trezena, e também falava um pouco com uma pessoa assim sobre essa questão de como enfrentar as tribulações. Às vezes, Deus permite uma tribulação simplesmente para exercitar em nós a humildade. Mas nós não. Não porque eu estou passando por isso, aí se incha, se inflama, um orgulho, um amor próprio. Que perda de tempo. Orgulho é pura perda de tempo. Não edifica nada. Ainda me faz perder o céu. Me faz perder o céu. Se Deus está permitindo, meu irmão, minha irmã, pode ser a pior humilhação, se humilhe na presença dele. Porque a palavra de Deus diz, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, porque no tempo oportuno ele vos exaltará. Está lá a carta de São Pedro. Então, se você está passando por uma tribulação, não é para sua morte. É porque Deus está exercitando em você a humildade, a virtude da humildade. Não é para você reclamar, porque se tem uma coisa que mata a nossa alma, é murmuração. É murmuração. Não, mas porque olhe para a cruz. Sempre tem a cruz diante de você. Será que ele merecia passar pelo que ele passou? Será que Jesus merecia aquelas chicotadas? Os pregos? Não. Jesus não merecia. Mas ele fez isso tudo por amor. Ele passou pelo que ele passou para nos salvar puramente por amor. E eu não quero enfrentar nada. Uma palavra me derruba. Basta que alguém me fale uma palavra. Ah, porque fulano me disse isso. Já me derrubou. Eu não aceito nada. Então, peça a graça hoje do Espírito Santo, o dom do fortalecimento. Que eu possa, Senhor, escutar o que eu preciso escutar, tudo o que eu preciso. Me lembro muito de São João da Cruz. Amo demais esse santo, pelo testemunho. São João da Cruz, juntamente com Santa Teresa d'Ávila, reformaram o Carmelo.
né? E reformaram o que eu falo. E antes eles tinham os carmelitas calçados, né? E esses dois santos, eles vieram para trazer novamente o rigor. Na verdade, não algo novo, mas resgatar o espírito da fundação, né? Os carmelitas, tem uma regra muito bonita e muito rigorosa, e com o tempo foi se perdendo. E São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila veio, na verdade, resgatar, né, o rigor, né, o zelo pelas coisas de Deus. E ele foi perseguido. Aceitaram de cara? De maneira nenhuma. Foi preso e ele chegou a apanhar dos próprios confrades. Segundo a biografia dele, diz que o superior pedia que trouxesse, ele tirava a camisa dele na frente dos noviços, isso na hora do café da tarde, batia nele na frente de todo mundo, depois levava ele de volta, ele olhava para eles e dizia muito obrigado, e ele saiu. Anos depois, claro, ele conseguiu fugir. Anos depois, ele se encontrou com esse superior. Claro, já a reforma já tinha sido estabelecida e ele veio pedir perdão. E ele disse: perdão? Perdão de quê? Ele: perdão por tudo que eu fiz contra o Senhor. E ele disse: era a mão poderosa de Deus me moldando. É a mão poderosa de Deus te moldando, meu irmão, minha irmã. É a mão poderosa de Deus te dizendo: ó, eu vou permitir isso aqui, mas para que você alcance méritos para o céu. Lembre-se disso. Não é para você se revoltar, não. Não é para você parar de ir para a igreja. A pessoa enfrenta uma tribulação, primeira coisa que não vou rezar mais não. Estou rezando e olha o que está acontecendo. Não. Aí é para você redobrar a sua oração. Bom dia, irmãos. Eu e minha família estamos passando por uma tribulação muito grande. Mas eu estou buscando Deus e sei que Nossa Senhora está na minha frente. Amém. Amém. É isso mesmo. Quem tem Nossa Senhora por mãe, Deus por pai, vai ter medo de quê? Não tem que ter medo, não. Basta que você confie. Basta que você entregue. Aqui a mensagem também embaixo. Bom dia, irmã. Estou passando pela tribulação do adultério do meu esposo, que chega às madrugadas, e a amante também é casada. Quando o esposo dela vai trabalhar, ele passa a noite com ela e chega de madrugada. Ô, minha irmã, entregue tudo a Jesus. Porque é muita humilhação. Deus sabe. Deus sabe e Deus está permitindo. Deus quer que você passe por isso, não, mas Ele se utiliza dessa situação e dela tira um bem muito maior do que você está passando. Basta que você confie, não se desespere, peça todos os dias algo que eu gosto de pedir muito a Deus, e você também peça. Toda vez que você estiver passando por uma tribulação, se você não pedir mais nada e só pedir isso, já é o suficiente. Peça só paz. Paz em meio à tribulação, para você não errar. Senhor, me dá paz. Jesus, não permita que eu faça nada que seja contrário à tua vontade. Não permita que eu me precipite. Bom dia, peço oração pela minha família, pelo meu filho que está para chegar. Que Nossa Senhora passe à frente. Amém. Bom dia, que Nossa Senhora nos cubra com seu manto, mas essa semana, Tino de Pedrão. Bom dia, irmãos. Benditas palavras, Conceição Barbosa, de Jardim das Margaridas. Muitos pedidos de oração chegando aqui. O Rian, que está internado em Feira de Santana com leucemia. É fácil ver um filho?
um filho com leucemia, com câncer. Certa vez eu estava em Salvador e a gente, vez ou outra, ia no Martagão Gesteira. E eu vou dizer para você, você precisa ter muita fé. Quando você vê uma criança com câncer, muito se revolta. Que Deus é esse que permite que uma criança tenha um câncer? Que Deus é esse que permite que aconteça uma coisa dessas? Muitos se revoltam. Mas para quem crê em Deus, é mais do que motivo, Senhor. Nós vamos rezar. Senhor, estamos aqui, seja feita a tua vontade. É muitos méritos para o céu, meu irmão. Então, hoje, você que está enfrentando essas tribulações todas as mensagens que estão sendo enviadas hoje aqui para a gente, de tribulação, você que está passando pelo desemprego, pessoas desempregadas, mas que precisa confiar no Senhor. Jesus sabe o que você está passando. Jesus sabe. Ele sabe que você tem que alimentar sua família, que você precisa cuidar da sua família, prover a sua família. Não se desespere, não. Ontem eu atendi um rapaz, eu dizia a ele, 3 filhos, não conseguia dar certo em muitas coisas. Eu dizia, pare de se cobrar, só confie em Jesus. Não é fácil. Quando você tem 3 filhos para criar e muitas vezes não conseguem nem dar uma pensão. Mas quando você faz tudo isso com Deus, para Deus, em Deus, aí é diferente. Aí você tem forças, aí você consegue enfrentar tudo. Senhor, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. E eu tirei um número do Diário de Santa Faustina, é o número 1552. Então ouvi estas palavras: de maneira como estás, da maneira como estás, unida a mim na vida, assim também estarás unida no momento da morte. Depois dessas palavras, despertou em minha alma tamanha confiança na misericórdia de Deus, que ainda que tivesse sobre a minha consciência os pecados do mundo inteiro e os pecados de todas as almas condenadas, não duvidaria da bondade de Deus. E sem pensar, me lançaria no abismo da misericórdia de Deus, que está sempre aberta para nós, e com um coração reduzido a pó, me lançaria a seus pés, submetendo-me inteiramente à sua santa vontade, que é a própria misericórdia. Que número, parece até que eu escolhi. Foi Deus que escolheu para nós. Meu Deus, vou repetir. 1552, você vai anotar e você vai meditar esse número. Você vai meditar esse número durante o seu dia. Você vai meditar esse número. Então ouvi estas palavras: da maneira como estás unida a mim na vida, assim também estarás unida no momento da morte. Depois dessas palavras, despertou em minha alma tamanha confiança na misericórdia de Deus, que ainda que tivesse sobre minha consciência os pecados do mundo inteiro e os pecados de todas as almas condenadas, não duvidaria da bondade de Deus. E sem pensar, me lançaria no abismo de Deus, que está sempre aberta para nós, da misericórdia de Deus, que está sempre aberta para nós, e com um coração reduzido a pó, me lançaria a seus pés, submetendo-me inteiramente à sua santa vontade, que é a própria
misericórdia. E eu quero, antes de passar para o Evangelho, que número? Confia no Senhor hoje, na sua misericórdia. Deus é misericordioso, meu irmão. A gente começou desse jeito hoje, falando de tribulação, falando que você precisa perseverar, e o Senhor vem com essa palavra agora, para dizer, ó, basta que você se lance no oceano da minha misericórdia. Me tocou muito a parte que diz, quando ela diz assim, e sem pensar me lançaria no abismo da misericórdia que está sempre aberta para nós, e com um coração reduzido a pó, me lançaria a seus pés. Eu sei que nesse momento, muitas pessoas que estão me escutando nesse momento, estão com o coração reduzido a pó. Se você está com o coração reduzido a pó, meu irmão, hoje, se lance aos pés de Jesus. Se lance com toda a sua miséria aos pés dele, que é a fonte da misericórdia. E suplique a sua misericórdia. E ele te alcança. E ele se compadece de nós. Ele vai tirar você desse sofrimento. Ele vai sim tirar você. Basta que você creia. Basta que você confie no Senhor. Nós estamos falando é de Deus. Me veio muito forte para dizer também. Talvez o seu vizinho. Talvez o seu amigo. Talvez a sua esposa, o seu esposo, ou aquela pessoa cara para você, não consiga te ajudar nesse momento. Talvez não tenha nenhuma palavra que possa confortar o teu coração nesse momento. Mas existe alguém. Alguém que pode arrancar todo esse sofrimento do teu coração. E essa pessoa é Jesus Cristo. E essa pessoa é nosso Senhor Jesus Cristo. É o 1559. 1559. Então, basta que você confie no Senhor. Confia no Senhor hoje. Não confia em você, não. Confia nele. Confia nele e você vai ver que tudo vai ser transformado. Tudo vai ser mudado. Rafaela, será que Jesus vai me curar do câncer? Sabe o que esse número me dá a certeza? Só queira fazer a vontade dele. Senhor, se o Senhor me curar, louvado seja Deus. Mas também se o Senhor não me curar, louvado seja Deus. Eu estou aqui para fazer a tua vontade. A minha pátria definitiva não é aqui. O meu lugar, Senhor Jesus, que está reservado para que eu viva toda a eternidade, não é aqui. É o céu. E isso seja motivo para sua alegria. Me recordo de Bento XVI, quando o repórter perguntou, e o senhor, Papa, como é que o senhor está? Como é que está de saúde? Ele, estou peregrinando. Peregrinando rumo ao céu. Somos só peregrinos. Somos só peregrinos. Amém. E o evangelho de hoje, dia 7, certamente vem um evangelho muito forte. Ontem foi muito forte. Que palavra de ontem ficou no meu coração. Reze com a palavra. Meus irmãos, se eu posso dizer para você, dar um conselho hoje, reze com a palavra. A palavra de Deus é palavra viva. Você que é de grupo de oração, existem textos que podem até motivar, mas não existe maior fonte de nossa motivação do que a própria palavra. Leve a palavra de Deus para o grupo de oração. Medite a palavra. Você que está aí na sua casa vivendo tribulação, reze com a palavra. Meu marido, meus filhos, vamos fazer uma oração aqui em casa. Pega o evangelho do dia. Medite o evangelho. A palavra, ela tem força. A palavra de Deus tem poder. É poder de Deus, sim.
A palavra de Deus é tão forte que com um faça-se, ele criou tudo. Um faça-se. Então você pode meditar, rezar. Deus nos dá, se dá a nós também através da sua palavra. Tem um testemunho aqui, Júnior. A paz, irmã. Só quero ser grata a Deus. Porque minha filha, há 6 anos, tentando uma gravidez. Vinha de abortos há 8 meses. E há 8 meses atrás, ela me mandou uma mensagem. Mãe, faz uma corrente de oração, porque fui no médico. Não ouvi o coração do bebê. Era para voltar com 7 dias, para fazer a coletagem. Pedi orações, e vocês, no dia do terço de São Bento, irmã Rafaela, irmã Graça, fez um clamor em oração, e Jesus nos honrou. Agora, já com 8 meses de parto, já estou com 8 meses marcado para o dia 6 de dezembro. Só gratidão, o parto já está marcado para o dia 6 de dezembro. Glória a Deus. Gratidão. Te agradeço, Senhor, já peço oração para o dia do parto, que o Senhor use o médico para que seja tudo como o Senhor quiser. Amém. Eu lembro dessa história. Nós pedimos aqui no terço, na quarta-feira, e ela estava desesperada pedindo, porque não tinha escutado o batimento da criança. Só que para Deus, nada é impossível. Nada é impossível, meu irmão. Se alguém diz que não tem jeito. Mas os médicos, eles cumprem. Ó médico, eu gosto muito dessa cena, quem assistiu, à espera de um milagre. Não é a espera de um milagre, não. É a história daquele menino que caiu, Júnior Moreno sabe. A história daquele menino que caiu no lago de gelo. Júnior? Eu tô ouvindo, mas não lembro o nome do filme, não. Eu não assisti esse aí, não, irmão. Aquele que ele caiu no lago de gelo. E foi muito conhecido. Agora eu esqueci o nome. Mas tem um momento que ela diz assim pro médico. Superação, o milagre da fé. Acho que é esse o nome. Foi esse mesmo. E ela diz para ele assim: o senhor é médico, faça aquilo que é da sua missão de médico, que eu vou fazer a minha parte de mãe, que é a oração. Isso é bonito, hein? Deixa o médico fazer o que é da alçada dele, o que é da missão dele, que é a medicina. Que eu Dá vou a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Exatamente. Cabe a nós a oração. Cabe a nós a oração. E o evangelho de hoje é o evangelho de São Lucas, o capítulo 17, e versículos do 1º ao 6º. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para que ele lhe amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e o jogasse no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda,
Poderias dizer a essa amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muita coisa nesse evangelho. Esse evangelho dava para a gente meditar aqui um retiro todo. Primeiro ele fala dos escândalos. Ai daquele, é inevitável os escândalos. Mas a daquele que provocar um escândalo. Eu gosto de falar assim que o testemunho ele arrasta, mas o contra-testemunho ele destrói numa velocidade. Então, meu irmão, cuidado, você que está sendo contra-testemunho. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes um filho está em casa, a família, se o pai bebe, o pai está rezando, o menino pode até ser de oração. O menino pode até ver o pai e a mãe rezando, pode. Mas se ele vê o pai e a mãe bebendo, se ele vê o pai traindo, se ele vê, fatalmente ele vai também cometer os mesmos pecados. Porque o testemunho, o contra-testemunho, ele tem um poder de destruição grande. Você que está me escutando nesse momento, que está sendo causa de escândalo na sua casa. Volte atrás. Ó o evangelho como processa. Ele fala do escândalo. Ele começa falando do escândalo. Ai, daquele que escandalizar. Mas prestar atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. O Senhor vem, mas diz assim: é possível voltar atrás. É possível sim. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, perdoa. Estou arrependido, perdoa-lo. Os apóstolos, olha os apóstolos. A gente olha assim, foi uma caminhada. Senhor, aumenta a nossa fé. Quando eles escutaram essa palavra, Senhor, escandaliza e depois 7 vezes vem pedir perdão. Senhor, depois ainda o Senhor ainda vai dizer 7 vezes 7, Jesus. 7 vezes Jesus. Depois, em outro evangelho, o Senhor vai dizer 70 vezes 7. Quer dizer o tempo inteiro. Senhor, aumenta a minha fé, os apóstolos. E Jesus responde. Olha como quem gosta do Jesus só da ressurreição. Oh, não tem mais, meus filhos. Jesus veio também com força para cima dos apóstolos. Se tivesseis fé. Se vós tivesseis fé. O que é que Jesus está dizendo para os apóstolos? Que eles não têm fé. Que eles não têm fé. Será que você tem fé? Jesus está dizendo, se tivesseis fé. Se tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira, arranca-te daqui e planta-te no mar. É possível? O Senhor está dizendo que se você tivesseis fé, você seria capaz de presenciar, não que você ia fazer não, mas se você tivesse fé, Deus era capaz de mudar até a rotação da terra, fazer o impossível. Ele está dizendo isso. Primeiro, não é você que faz. É confiar que quem faz é Deus. E Deus pode tudo. Deus pode até arrancar uma amoreira da terra e lançá-la no mar para que seja plantada no mar. Para Deus, tudo é possível. É isso que o Evangelho está querendo dizer. Basta que você tenha fé. Basta que você tenha fé. Júnior Moreno é um Evangelho muito rico. É um Evangelho que mexe com a gente, que faz a gente pensar, pedir a graça. Talvez você, talvez muitos estejamos dizendo agora para Jesus, Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé, Júnior. Exato, irmã. E dia desses a gente estava refletindo sobre esse evangelho aqui na nossa live que a gente tem da Corrente do Bem, 8h15 da manhã lá no meu Instagram. Todos os dias a gente tem ali a nossa live.
E dia desses a gente estava falando justamente sobre esse trecho do Evangelho que muita gente confunde, acha que quando falar, se você tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, que o grão de mostarda, gente, para quem nunca viu, é tão pequenininho e fica achando que a gente tem que, na verdade, ter uma fezinha minúscula. Tem gente que confunde quando fala assim, não, só precisa ter uma fezinha desse tamanhozinho que pronto, já é suficiente, é isso que está dizendo. Não, gente, está dizendo que a mínima fé é capaz de grandes feitos. É verdade. Mas que não vamos diminuir a nossa fé. Não, eu pedi assim, eu acreditei, fiz uma reza lá e não deu certo. Disseram que eu precisava ter só uma fezinha assim. Não, gente. Qual é o grão de mostarda? O grão de mostarda, como eu falei, ele é bem pequenininho. Mas sabe qual é a fé dele? É ter a certeza de que ele pode se tornar grandão. Sabe por quê? Porque o pé de mostarda, diferente da semente da mostarda, ele é imenso. O que quer dizer? Que apesar de sermos insignificantes, se tivermos uma grande fé, poderemos ser gigantescos. É verdade. É transformar aquilo que pra gente talvez seja uma desesperança, numa grande realização, num grande milagre. Esse é o poder da fé do grão de mostarda, de apesar de ser tão pequeno, se tornar tão grande e tão transformador, capaz de dar frutos, capaz de dar sombra, capaz de servir de moradia para os pássaros, abrigo da chuva. Olha o quanto que aquele grãozinho de mostarda cresceu, transformou-se e é capaz hoje, transformado, de mudar outras vidas. Ontem, Moreno, você me fez lembrar de um testemunho que foi dado durante a Santa Missa. Ela frequentava aqui na Cidade Santa, rezava. O pai e o filho não vinham, só que ela teve uma complicação de saúde, né? E aí ela teve que passar por uma cirurgia, teve que ser entubada e não poderia... No final, acabou que poderia correr o risco de uma infecção generalizada. Se entubasse, corria o risco de morrer. Se não entubasse, também corria o risco de morrer. Então, os médicos decidiram entubar. Aí o filho, olha o que o filho fez. Pai, vamos naquele lugar lá que nossa mãe geralmente vai para rezar, para pedir por ela? E eles vieram rezar pela mãe que estava enferma. E a mãe estava ontem conosco, já se recuperando. Amém. E olha, se você pensar, qual a fé desse menino? Talvez fosse a de um grão de mostarda. Talvez um menino que nem rezasse. Mas bastou que ele acreditasse um pouquinho. Bastou que ele confiasse um pouquinho em Deus, que Deus poderia salvar a mãe dele. E alcançou a graça. Então é isso que o Senhor está falando também nessa palavra que o Júnior Moreno partilha com a gente. Basta que você creia. Basta que você creia. E quando o Júnior Moreno falava do tamanho da moreira, tem uma palavra que diz aquele que é fiel no pouco eu confiarei, mas quer dizer, se você tem uma fé pequena, não se preocupe. Deus vai aumentar com o tempo. Deus vai aumentar. Deus hoje, talvez você talvez para esse menino, foi uma pequena prova. Mas lá na frente, quando ele passar por situações difíceis, ele vai lembrar desse Deus que salvou a mãe dele. Ele vai lembrar. Talvez essa experiência com a mãe tenha gerado nele essa confiança no Senhor. E talvez em tudo na vida dele, agora ele coloque Jesus. Porque ele teve a prova de que é um Deus que salva, um Deus que nos escuta. Amém? É uma palavra assim que motiva a gente. Que fala assim, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Chegou um testemunho aqui pra gente, Fumaça? Aumenta aqui pra gente terminar. Meus aniversariantes de hoje. Bom dia, irmã Rafaela, paz de Cristo e o amor de Maria. Que lindos testemunhos. Eu venho de um aborto espontâneo e uma gestação
que no 6º mês minha filha nasceu sem vida. Mas Deus tem usado vocês lindamente para me dizer que não é o fim. Glória a Deus. A convite da nossa mãe, Nossa Senhora de Aparecida, por intermédio da minha irmã em Cristo e amiga Simone, estive aí, na Cidade Santa, no dia da belíssima celebração do Padre Rafael. Amém. E Deus te usou para falar comigo e outras mulheres, Rafaela, para curar nossos úteros. Amém. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Hoje volta a ginecologista, obstetra, conforme pediu minha médica ginecologista. Creio em Deus, que Deus está preparando meu útero para o milagre da vida. Basta que você creia. Basta que você creia. Deus permitiu que você passasse por essas 2 perdas só para fortalecer o teu espírito. E agora, só diga assim: Jesus, seja feita a tua vontade. Eu confio em ti. Amém? Amém. Vamos com os nossos aniversariantes de hoje. Celinho Salles, em Salvador, é o pai de Marcelo. Ah, que Deus abençoe. Brenda, 11 anos, em São Gonçalo dos Campos. Cauã Conceição Pinheiro, 10 anos em Salvador. Marlene Barbosa Lima, em Conceição do Almeida. E Alex da Boa Morte. Alex Boa Morte. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tem mais alguém aí, Moreno? Tem sim, tem. Hoje é dia do radialista também, dia 7 de parabéns, novembro. Júnior. Os radialistas também. Hoje aí comemorando. William Almada, 44 anos. Vânia Regina, aqui em Salvador, está de aniversário também. Rebeca dos Santos Barreto, 14 anos a Rebeca, aí do Pero Vaz. Edivaldo Bispo dos Santos de Pernambués, completando 67 anos. Daniela Bispo também está aniversariando. E lá em Petrolina, Simone Parente também está aniversariando hoje. Aniversário dela, a professora Simone, bem conhecida na cidade. Também toda a família muito feliz aí com o aniversário dela, que na verdade foi ontem, domingo, mas a gente celebra hoje também essa data bem especial. E também Júnior de São Felipe e Gisele Conceição. Parabéns! É um bolo mesclado hoje para os aniversariantes. Ah, Júnior Moreno, Oi. esse bolo mesclado aqui faz um sucesso. Nossa, ontem eu comi na estrada esse bolo. Eu fui para Petrolina esse final de semana e na estrada eu parei, por isso que eu lembrei do bolo mesclado. Eu comi um pedacinho dele ontem com café. Eu nem sou cafezeiro não, mas ontem eu topei um cafezinho. Foi ótimo, lembrei do bolo agora. Amém, Júnior. Júnior, já que você me disse que hoje é o dia do radialista, você sabe quem é o padroeiro dos radialistas? Eu acho que é São Gabriel. São Gabriel e o venerável Fulton Sheen. Depois você procura sobre a história dele. Ele tem uma história muito linda com a parte de comunicação, é muito bonita a história dele. Ele era arcebispo. E ele chegou até a ganhar o M de comunicação. E é santo. Olha aí. Santo venerável, caminhando. Vou pesquisar. Pesquise mesmo. Amém, que Deus te abençoe, Júnior. Toda a equipe da Bahia FM nesse dia do radialista. Também quero entregar Maurício Habib, toda a equipe, né? Que Deus abençoe cada um de vocês. Emerson José, que também está chegando. Nossa Senhora proteja cada um de vocês. E que o Senhor nos abençoe e nos livre de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Você ouviu na Bahia FM o nosso momento de oração. Programa Minha Fé.